Olá, muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando conosco das nossas devocionais. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se você puder, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho para você receber todas as notificações de todas as devocionais e se você puder também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Bom, queridos, a nossa devocional de hoje está baseada no texto que se encontra no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 5, dos versículos 13 ao versículo 16. Então, Mateus 5, do 13 ao 16, fica aí a tarefa de casa para vocês lerem e meditarem conosco nesse texto. Bom, essa é uma passagem que fala sobre a forma como os discípulos devem andar, a forma como os discípulos devem ser. E nós também somos discípulos. Às vezes as pessoas leem, algumas pessoas leem esse texto e têm o entendimento de que Jesus falava apenas aos discípulos daquela época, mas não. Nós somos chamados para sermos discípulos do Senhor também, então essa é uma mensagem para nós também. E já a princípio, no primeiro versículo, a palavra de Deus diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Para a gente entender, o peso dessa passagem, a gente precisa entender também o contexto da época. Talvez você já saiba disso, mas antigamente o sal, esse alimento que é tão comum no nosso dia a dia, ele não era utilizado necessariamente para dar sabor à comida. Na verdade, o sal, ele era o que hoje a gente chama de geladeira, O sal, ele era usado para conservar os alimentos. Então, isso acontecia muito com as carnes, por exemplo. Se colocava sal, bastante sal, sobre, os alimentos para que eles pudessem aguentar mais tempo, para que eles pudessem ser conservados. Então, a ideia do sal naquela época, naquela região, enfim, era essa ideia de conservação mesmo, de agir como um conservante. E quando Jesus fala isso para os discípulos, e quando ele fala isso para nós também, dentro do entendimento que somos discípulos do Senhor, o que nós precisamos entender é que em um mundo intragável como o que nós vivemos, em um mundo cheio de pecado, cheio de dor, em um mundo cheio de sujeira, nós, enquanto servos do Senhor, que fomos chamados e separados por Ele, precisamos ser sal para conservar os princípios do Senhor, para agir conservando aquilo que está estabelecido pela sua palavra, para agir de forma que impeça que o mal se propague de forma mais veloz, mais feroz, mais violenta. Então, a ideia de conservar é compreender que na sociedade que nós vivemos, cheia das concupiscências da carne, cheio da dureza do coração do ser humano, dos princípios deturpados, Nós vivemos um momento em que muitos princípios judaico-cristãos estão sendo questionados, confrontados. Então, quando Jesus nos ensina, nos exorta, na verdade, a sermos sal, ele está falando justamente sobre isso. Nós precisamos ser o sabor, Nós precisamos ser, dar gosto a essa sociedade insípida, a essa sociedade sem gosto, a essa sociedade, a esse mundo tão cruel e tão sujo ao qual nós estamos inseridos. Então, a ideia de ser sal é essa, de conservar, de conservar a palavra do Senhor dentro dos nossos corações e agir, de combater mesmo as coisas que vão, as ideologias, enfim, todas as coisas que vão de encontro à palavra do Senhor. Logo depois também, Jesus, ele nos exorta a ser outra coisa também. Ele diz que nós precisamos ser a luz do mundo. Ou seja, o que nós aprendemos, queridos, é que nós fomos chamados, nós fomos transformados para transformar. Então, nós não guardamos apenas para nós o Evangelho, nós não guardamos apenas para nós as maravilhas e a obra redentora que o Senhor realizou nas nossas vidas, mas o nosso papel é de propagar isso. É para que o mundo que jaz no maligno, que vive em trevas, que vive na lama, possa, através do nosso testemunho, conhecer o nosso Deus. Algumas pessoas dizem, que nós precisamos vivenciar a Bíblia, viver de fato aquilo que a palavra nos ensina, porque nós somos lidos pelas pessoas ao nosso redor.
Então, muitas vezes, a forma como as pessoas têm de encontrar-se com Cristo, de saber quem é Cristo, é através das nossas ações, daquilo que a gente mostra, né? E a partir disso, Jesus opera na vida delas e transforma a vida delas, porque sabemos que é dele o poder de converter os corações. Então, nós precisamos compreender, assim como a palavra nos mostra também em Romanos, né? Que nós não podemos nos acomodar, né? Nos ater às coisas desse mundo, mas que nós precisamos nos renovar a nossa mente através da palavra do Senhor, né? Através da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, lembrando também que, enquanto discípulos do Senhor, precisamos levar a sério quando a palavra nos ensina que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, precisamos fazer para a glória de Deus. Isso implica que no seu trabalho você precisa glorificar ao Senhor com os seus atos. Você precisa falar de Jesus para as pessoas com as quais você convive. Na sua escola, na sua faculdade, você precisa ser luz, você precisa ser sal. Na sua família, entre aqueles familiares que ainda não são cristãos, né? Você precisa também testemunhar do Evangelho. Entre os amigos que muitas vezes também ainda não conhecem a Cristo, você precisa testemunhar do Evangelho. Quer qualquer lugar que você vá, você precisa testemunhar do Evangelho e ser sal e luz, como o Senhor nos ensinou. Que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê um coração quebrantado na sua presença, para que a cada dia sejamos mais parecidos com Ele. Que Deus abençoe a sua vida.